vamos começar esse conteúdo porque a gente tem muita coisa para falar. A gente ainda tem meses muito desafiadores, afinal, ainda estamos vivendo um momento de isolamento social, ainda estamos numa batalha tremenda. As escolas, a princípio, ainda não se posicionaram, né, completamente sobre o retorno das aulas, como elas vão acontecer, de que maneira. Então, isso torna ainda mais desafiador o nosso papel, a nossa realidade, o nosso dia a dia. Eu tento trazer aqui para vocês o que eu acredito que, além de relevância na sua vida, vai ser de fato objetivo, vai ser de fato algo praticável, algo real, uma estratégia, um conhecimento, uma informação, até uma reflexão que possa fazer sentido aí na sua vida e que possa de verdade te trazer um pouco mais de conhecimento e de alegria dentro da sua maternidade, porque quando a gente vivencia esse nosso papel tão sublime, tão abençoado, tão maravilhoso, mas também tão desafiador, tão estressante e muitas vezes com tantas cobranças, a gente se pega com muitas dúvidas. Então vamos falar sobre o autocontrole. Todo mundo que tá aqui e que se vê sem autocontrole, e que se vê numa situação desafiadora, e que se vê numa situação com os filhos em que você quer ser mais carinhosa, quer ser mais paciente, quer aplicar uma educação consciente, mas na hora você não consegue. Na grande maioria das vezes, o autocontrole materno e paterno gira em torno dessa condição. Você até tem a intenção de fazer diferente, mas não acontece. E a gente vai falar aqui sobre quais os motivos que façam com que esse autocontrole não aconteça e, principalmente, claro que a gente tem sempre, e é assim que eu gosto de trabalhar, porque essa é a linha da psicologia que eu acredito, né? A psicologia do comportamento e principalmente a psicoeducação. Quando a gente entende o que acontece, a gente ganha uma motivação, uma clareza para que a gente possa fazer diferente. Mas a motivação não é suficiente. Aliás, eu gosto de dizer isso muitas vezes, porque eu vejo muitas pessoas, e eu não tô falando só de mães, culpadas por não se sentirem motivadas suficientemente. Sabe aquela frase de autoajuda que a gente lê de manhã nos grupos de WhatsApp? A gente fala, hoje vai. Motivação não é o suficiente. A motivação, ela é até o combustível, mas você precisa de uma engrenagem adequada para fazer esse carro se movimentar. No caso do autocontrole, a gente precisa de estratégias. A gente precisa de estratégias eficientes, a gente precisa de estratégias claras, né? Porque senão, eu dou um exemplo para você aqui. Quando seu filho fizer algo que você já disse para que ele não faça mais de uma vez, o ideal é que você se afaste, o ideal é que você retire uma coisa que ele gosta, o ideal é que vocês façam um combinado. Tá, e quando eu ficar irritada que meu filho não consegue dormir, o que eu faço? Então, a estratégia ela tem que ser clara ao ponto de você poder generalizar para muitas e muitas circunstâncias, tá? E tão fundamental quanto clareza, quanto objetividade, quanto eficácia, é que ela tem que ser afetiva. Quando a gente fala de uma educação consciente, a gente quer educar crianças carinhosas, empáticas, a gente quer, eu gosto muito de uma frase que é criando crianças incríveis. Então é claro que o medo, a agressividade, a ameaça, ela até controla e ela até pode ser uma ferramenta para você não perder o controle. Então se eu ameaço meu filho, ele vai ter uma atitude tão amedrontada que eu não vou perder o meu controle. Mas será que a ameaça já não é uma atitude de perda de autocontrole? Será que um adulto, veja bem, a sua altura, a sua posição, a sua força, o seu conhecimento, será que a gente não pode
se abastecer de estratégias mais inteligentes? Será que a gente não pode se abastecer de estratégias muito mais refinadas, muito mais adequadas, estratégias que vão de fato nos encher de orgulho, nos encher daquela sensação de, puxa, a minha vivência enquanto mãe é algo que eu quero manter para minha vida, é algo e não de culpa, puxa, ele até não fez com que eu perdesse o meu autocontrole, mas eu fiz alguma coisa para ele que eu não acredito, como ameaça, castigo, agressão, gritos e às vezes atitudes tão impulsivas que a gente começa a perceber no comportamento dos nossos filhos as nossas próprias atitudes. Como? A criança começa a dizer pra gente: se você não fizer, eu não falo mais com você. Se você não fizer, eu não vou tomar banho. Se você não fizer tal coisa, você vai ficar de castigo. Então a criança começa a reproduzir exatamente o modelo que a gente está oferecendo para ela. Então a gente precisa lembrar que muito mais do que o que a gente diz, a criança aprende exatamente o que a gente faz. A palavra convence sim, mas o exemplo, ele contagia. Então, se o seu exemplo for um exemplo de grito, de agressividade, de impulsividade, a sua criança, ela vai com certeza ter um ambiente favorecedor de que essas características também sejam características dela. Aline, mas eu conheço uma criança que os pais são extremamente agressivos e a criança é um doce, a criança é gentil. A criança é educada, a criança é sensível e empática. Isso pode acontecer, afinal nós não somos resultado de uma equação matemática exata, né? Nós somos seres humanos e o comportamento ele sofre influência de vários fatores, da cultura, da vivência e da nossa genética. Então pode acontecer sim, de uma criança que vive numa situação de muito estresse, ela desenvolve um controle, ela desenvolve uma percepção de que aquilo não é o que ela deseja para ela. Mas é muito provável que essa criança ela tenha outras inspirações. Um professor, algum filme que ela assiste recorrentemente, algum seriado, algum familiar, algum vizinho, alguma outra convivência para ela ter algum tipo de percepção, tá? Vamos para o primeiro passo? Primeiro passo para que a gente possa desenvolver o nosso autocontrole. Pessoal, papel e caneta na mão, porque o objetivo do conteúdo é que você aprenda. Então, esse ano, eu até tô denominando os nossos encontros como aula, porque o objetivo é que você veja, reveja, compartilhe com uma amiga, chame o marido para assistir junto, você que é pai, chama a esposa para assistir junto, vocês que não estão mais juntos, envia pro ex-marido, envia pro pai das crianças, envia pra mãe das crianças. O objetivo maior é o aprendizado, é levar a psicologia para dentro das casas, é conseguir com que a psicologia infantil, com que o desenvolvimento infantil tenha a chance de estar nos lares das pessoas. Primeiro passo para que a gente desenvolva o autocontrole. Primeiro passo: validar as nossas emoções. Aline, o que significa validar as nossas emoções? Afinal, eu tô aqui nessa live porque eu quero ter autocontrole. Então, eu não quero ser uma mãe estressada, violenta, agressiva, grossa, uma mãe impulsiva. Eu quero ser uma mãe que não grita, que não se estressa, que não sente raiva, que não fica irritada, que não fica brava, que não perde controle. Isso não existe. Se esse é o seu objetivo, desse jeito, com essa intensidade e com todos esses itens, pode sair da live agora. Vai para outro conteúdo, busca uma outra profissional, talvez, uma outra ciência. Não é esse o meu objetivo aqui, nunca foi. E eu contraindico que você procure por isso. Por quê?
Porque as mães também se estressam, porque nós mulheres também nos irritamos, porque os seres humanos, eles sentem todas as emoções. A gente sente raiva, a gente sente tristeza, a gente se sente frustrada, a gente se sente irritada, a gente vai sim ter atitudes impulsivas. E o que significa validar? Significa a gente aceitar que essas emoções estejam ali. Porque a primeira coisa que acontece para que a gente perca o nosso autocontrole é a gente querer resolver a situação. É a gente faça agora, porque a gente quer acabar com aquilo para aquela emoção de raiva desaparecer. A gente quer resolver o problema para que toda aquela circunstância que envolve aquelas emoções negativas desapareça num passe de mágica. E aí depois vem a culpa, porque a gente não quer mais viver aquilo. A gente não quer mais ser uma mãe daquele jeito. Então, valide as suas emoções. Entenda que elas vão existir. E os próximos passos e a atitude de validar as emoções não inclui validar as suas atitudes. Veja bem a diferença. Eu posso estar sentindo muita raiva e não necessariamente eu preciso agredir alguém. Eu preciso punir alguém. Eu preciso ameaçar alguém. Eu sequer preciso falar quando eu estou com raiva. Hoje eu recebi uma dúvida lá na caixinha de perguntas de uma mãe que disse assim: todas as vezes que meu filho fica com muita raiva, muito estressado, ele não aceita nem o meu abraço e ele também não aceita conversar comigo. O que eu faço? Respeite-o. Afinal, ele está encontrando uma maneira de validar as emoções dele, ou seja, agora eu tô bravo, não quero conversar. É uma maneira respeitosa, é uma maneira que não agride, é uma maneira que não viola o direito do outro e é uma maneira que respeita também o direito do seu filho de estar irritado. Isso não faz do seu filho um filho ruim, porque às vezes a gente diz: a criança bonita não fica brava, a criança educada não fica irritado, criança irritada, criança bonitinha conversa. Pessoal, parem de associar beleza com emoções positivas. Criança bonita chora, criança bonita fica com raiva, gente chora e fica com raiva. A gente precisa desassociar isso desde a infância. Pessoas afetivas ficam bravas, pessoas com autocontrole ficam com raiva, só que pessoas com autocontrole não agem com raiva, não transformam aquela raiva em palavras que vão ferir às vezes as pessoas que eles mais amam. Pessoas com raiva, elas não necessariamente precisam pegar aquela raiva e atacar o outro. Afinal, gente, a raiva é uma emoção humana e ela não te desmerece como mãe. Você sentir raiva não significa que você não goste do seu filho, que você não vive uma maternidade plena, feliz. Sentir raiva significa que alguma situação provocou aquela emoção em você. E é uma excelente oportunidade de você descobrir qual é exatamente a situação que faz isso. Então, o primeiro passo que eu quero trazer para você é: valide a sua emoção. Em busca de ter mais autocontrole, eu não quero que você invalide as coisas que você sente. Se você precisa dizer para o seu filho 7 vezes para que ele guarde os brinquedos e ele já tem 11 anos, como é que eu vou dizer para você que você não deve sentir? Isso não é algo saudável. O sentir, ele conta pra gente muita coisa. Ele conta pra gente como a gente está se relacionando com os estímulos do mundo. Ele conta pra gente o quanto que a gente está vulnerável ao que as pessoas estão fazendo com a gente. Ele conta se nós estamos cansados. O sentir conta para nós o quanto que a nossa relação com o outro está sendo uma relação de respeito. Então, o sentir, ele precisa ser validado, ele é importante.
E a gente pode ensinar as crianças sobre isso quando a gente tem uma atitude dessa. Filho, eu tô com muita raiva agora, eu estou sentindo raiva. Filho, eu estou muito triste agora, eu tô sentindo tristeza. E esse é um passo fundamental. A gente não deve ir contra as nossas emoções. A gente não deve fingir que a gente não sente essas coisas. A gente não deve ignorar que essas emoções existam. Porque isso vai trazer um cenário de culpa, porque a gente vai sentir aquilo. Veja bem, eu não estou dizendo que estamos agindo com raiva, eu estou dizendo que a gente está sentindo raiva. E a gente vai, além de se sentir culpado por sentir, a gente entra num ciclo muito solitário. Porque se a gente já criou ali na nossa cabeça uma martirização do sentir, puxa, eu tô sentindo tanta raiva, eu nem falo com ninguém isso, eu não divido com ninguém, eu não divido com outra mãe, com uma amiga, com o pai da criança, eu não divido com ninguém, porque aquela é uma emoção já tão castigada pelo meu próprio pensamento, aquela já é uma emoção tão repugnante que eu nem falo sobre ela. Então a gente precisa, e para isso, gente, a gente não precisa de mais ninguém. Esse primeiro passo é algo que você pode começar a fazer hoje na sua vida, na sua maternidade. Você não precisa de mais nada, você não precisa de investimento nenhum, não precisa de prática, não precisa da colaboração de ninguém. Você só precisa da consciência de que validar tudo que você sente como mãe é um processo saudável. Por que será que essa atitude do meu filho me faz ficar tão irritada? Por que será que eu estou sentindo tanta irritação? Aproveita isso, abraça essa circunstância para você conhecer mais sobre você. Todas as emoções, elas são sinais. O nosso corpo, a nossa capacidade de sentir e de elaborar as coisas que a gente sente, esse funcionamento, ele pode nos trazer ainda mais prazer, ainda mais alegria, ainda mais realização. E quanto mais a gente quer tampar, fechar os olhos, tampar o sol com a peneira, mais a gente se afasta de realmente ter autoconhecimento e de realmente viver uma maternidade, educar os nossos filhos com consciência e com autocontrole. Segundo passo, seja realista. Esquece a história de que tem que ser uma mãe assim ou assado. Para de se comparar com o melhor modelo maternal que você conhece. Pare de se comparar. Continue a se inspirar. Ai, Aline, mas isso tem diferença? Tem diferença. E tem uma diferença muito grande. Sabe por quê? Quando a gente se compara em demasia com outras mães, e eu tô falando outra mãe, às vezes não é uma mãe que a gente conhece. Às vezes a gente tá lá nas redes sociais e aí a gente vê que naturalmente as pessoas têm muito mais desejo de compartilhar o que é bom. Então as pessoas vêm para o mundo, não só para as redes sociais, tá? As pessoas vêm para o mundo querendo trazer e compartilhar, e isso é um ato totalmente genuíno. Quem não se identifica com isso, né? O que é bom, a pessoa ela quer trazer o que deu certo. Então a pessoa, ela faz o bolo com o filho e ela posta o bolo que deu certo. A pessoa tá brincando com a criança, ou ela tá fazendo alguma atividade, ou ela tá... E ela vai querer compartilhar aquilo que deu certo, aquilo que é maravilhoso. Muitas vezes, aquele momento ideal. E aí a gente pega, olha para aquele momento ideal, daquela pessoa ideal, daquela maternidade ideal, daquela mulher ideal, e a gente diz assim, a minha maternidade não é desse jeito, então tem alguma coisa errada comigo. Não tem nada errado com você. Existem muitas vezes ao longo da sua maternidade momentos em que você vai considerar bons e momentos ruins. E naquela maternidade que você também está observando à distância, também vão ter muitas coisas boas e muitas coisas ruins. O ângulo com que a gente olha uma situação, ele faz
toda a diferença, toda a diferença. Tem vários memes que mostram pessoas tirando foto e a gente vê uma foto incrivelmente linda de uma mulher saindo de águas maravilhosas. A gente vai ver a mulher tá numa bacia, no quintal da casa. Não que isso seja errado, mas a forma como a foto é tirada dá pra gente uma amplitude, uma magnitude que não existe. Essa clareza a gente tem que ter. E isso está inserido num contexto. E tudo bem. Então, para quando você olhar para você olhar com um olhar de realidade. Que você possa olhar para você com um olhar generoso. De acreditar que a sua realidade é linda e é real. E o que você vê do outro não é a realidade. É uma pincelada de realidade. E isso precisa ser muito considerado, gente, porque isso faz com que a gente olhe para nossa maternidade e lembre que não adianta a gente ter atitudes impulsivas para que ela se assemelhe a um ideal que não existe. Vocês entendem isso? É um ideal, não é que é o ideal do outro e o que é do outro não é bom para mim. É que o que eu estou vendo do outro é só uma parte, não é o todo. É uma partezinha. É muito legal a gente refletir sobre isso quando a gente fala de autocontrole, porque muitas vezes a falta de autocontrole acontece nos momentos, olha que eu atendo crianças há cerca de 15 anos. Desde sempre, por mais que eu escute das mães que eu não me comparo com pessoas, mas elas têm um ideal de maternidade que é construído de vários recortes. Do que a mãe fala que é bom, do que a amiga fala que é bom, do que o marido fala que é o ideal. Ah, você tem que ser uma mãe mais firme, você tem que ser uma mãe mais... Ele não te respeita. Aí a avó da criança vem e fala, ah, você tem que ser mais doce, você tem que ser mais carinhosa, você trabalha tanto, fica tanto fora. Tá, você ouve aquilo. Aí você vai na internet, as mães estão brincando com as crianças. Você fala, meu Deus, mas eu não brinco com meu filho. Aí você ouve aquilo. E aí você vai e faz um recorte disso tudo, um quebra-cabeça, você junta vários ideais e você constrói o seu ideal. Que às vezes não tem nada a ver com a sua felicidade. Às vezes não tem nada a ver com a sua realidade. E muitas vezes aquele ideal que você construiu pode nem representar para você algo tão importante assim. Então, se inspire em outras maternidades, em outras mulheres, por que não? Eu acho que precisamos nos apoiar umas às outras, nos admirar mais e precisamos respeitar e valorizar as nossas próprias características, as nossas próprias necessidades, as nossas próprias limitações. Isso é algo que também vai ensinar o seu filho a valorizar ainda mais as características que ele tem, a fortalecer a sua autoestima. Afinal, as crianças, elas começam a aprender sobre maternidade e paternidade quando elas são crianças. Porque essa é uma etapa da vida. E até para você que não será mãe, até para uma criança que não será mãe ou que não será pai, ela vai chegar num momento da vida onde ela vai ter responsabilidades semelhantes, onde ela vai sim viver e dividir a vida com alguém, ou se relacionar com outras pessoas, e tudo que ela vivenciou na infância, o que ela ouvia, o que ela... Então tem aquela frase, né? Mãe, todo mundo faz isso, você não é todo mundo. Não seja como toda mãe, não queira ser como toda mãe. Que às vezes a gente enche a boca para falar, toda mãe consegue e eu não consigo. Será que é toda mãe? Às vezes a gente pega um número muito pequeno pra gente se autodepreciar. E quando a gente faz esse movimento de autodepreciação, a gente perde força para se inspirar a ser a nossa melhor versão. E aí está a diferença de se inspirar em outras maternidades, outras mulheres, outras vivências. É muito inteligente, né, a gente aprender com um erro que não é nosso. É muito inteligente a gente olhar para uma história, para uma situação e conseguir tirar o melhor daquilo.
E isso não significa que a gente precisa mirar lá naquele objetivo. O objetivo tem que ser sempre aqui. Essa história de que a gente precisa terminar o dia, deitar a cabecinha no travesseiro e ter a consciência tranquila, é isso. No fim das contas, a batalha, a luta é que para que você viva uma maternidade melhor, você se supere a cada dia. Sem base, sem comparação externa, sem expectativas irreais de como uma criança deve ou não se comportar, de como uma mãe deve ou não agir, de como uma situação deve ou não transcorrer. Isso é algo que a gente precisa e tem que ter bem claro, deixem anotadinho aí, viver uma maternidade real, para que a gente possa desmistificar essa maternidade idealizada que não existe. Não é que você não é capaz de viver essa maternidade, é que ela não existe. Ninguém chegou lá. Muitas vezes as pessoas mostram algumas situações e elas são felizes e aquelas situações existem. Mas já viu aquela história de que a gente enxerga o que a gente quer ver? E quando a gente está se sentindo uma mãe não ideal, a gente começa a olhar para as outras famílias e para as outras maternidades e parece que o nosso olhinho só consegue enxergar o que tem de bom ali. E aí quando a gente olha para nós mesmos, a gente é muito cruel com o nosso crivo e a gente só consegue olhar o que tem de ruim ali. Então isso fica muito desleal, né? Isso fica muito desigual. São duas situações similares e duas medidas diferentes. Então a gente precisa tirar essa situação, transformar essa situação. Bom, vamos lá para o nosso terceiro passo. Assuma as suas atitudes. Primeiro você validou as suas emoções. Depois você conseguiu entender que a maternidade é algo que precisa ser construído dentro da sua realidade, esqueceu as idealizações. E aí, o terceiro passo, e ele é fundamental, ninguém tira o seu autocontrole. Você é responsável por ele. Gritar com a criança, colocar de castigo, dar um tapinha corretivo na mão, agressão, não existe diminutivo para isso. Enquanto a gente não assumir que essas atitudes, elas são nossa responsabilidade, a gente não vai conseguir mudar isso. Eu gosto de dizer que a nossa cabecinha, ela tende a arrumar várias desculpas, porque a gente ama demais a criança. Então, a gente pensa assim, eu grito para ele aprender. Eu bato, porque se eu não fizer isso, ele não vai me respeitar e vai sofrer. Eu coloco de castigo, porque se ele não fizer direito aqui na minha casa, Aline, ele vai fazer isso lá na escola. Eu não queria bater, mas ele pediu. Eu não gosto de gritar, mas ele fica me provocando até que eu grito. Gente, essa justificativa, ela não existe. As nossas atitudes, elas são de nossa responsabilidade. A gente precisa assumir isso. Eu bati porque eu me descontrolei. Eu gritei porque eu não consegui falar. Eu castiguei porque eu escolhi esse caminho. Posso ter sido impulsiva? Posso. Posso ter me arrependido? Claro, você é humana. Mas assuma as suas atitudes. Entenda que essas atitudes, elas são inteiramente da sua responsabilidade. Essa noção de que a gente é responsável pelas nossas atitudes, ela é presente em tantas instâncias, né? Às vezes a gente escuta justificativas de violência porque o outro pediu, a gente escuta justificativa de crimes porque o outro provocou e ninguém é responsável pelo nosso descontrole, a não ser a gente mesmo. Essa é uma coisa doída de ouvir, eu sei, porque nós somos mães, eu sou mãe e eu sei o quanto dói a gente ter uma atitude impulsiva, o quanto a gente se sente culpado, porque tudo que a gente mais quer é amar aquela criança, é educar aquela criança, é ver aquela criança sendo feliz. E às vezes a gente tem essas atitudes agressivas, intempestivas, mas enquanto a gente não olhar para essa atitude e assumir completamente a responsabilidade por ela,
eu gritei e a responsabilidade é minha pelo grito, não é do meu filho, não foi ele que me tirou do sério, não foi ele que pediu para apanhar, não foi ele que provocou até acontecer, porque essas frases e essas colocações, elas dão para a criança a impressão de que a criança é uma pessoa ruim o suficiente para que você, que a ama tanto, tenha que bater nela. Quando a gente diz que a criança pediu para apanhar, a gente está dizendo para a criança que dentro de uma relação de afeto, de amor e de confiança, a agressão física cabe. E ela não cabe, gente. Não existe justificativa para agressão. As atitudes da criança de insistir no que não pode, de ter comportamentos que às vezes provocam essa irritação, ela existe. Então ela explica a situação. Puxa, eu tava muito cansada, meu filho começou a gritar, ele não queria dormir, eu tava com muito sono, eu fui lá e dei um grito, me descontrolei. Essa é uma explicação. Agora, dizer que você se descontrolou porque o seu filho foi o responsável por isso, tira de você a sua responsabilidade. E isso não vai fazer com que você supere esse lugar de adulto da relação. Você é o adulto da relação. Quando seu filho disser para você que bateu um amigo porque o amigo não quis devolver para ele o brinquedo que era dele, você vai dizer para ele, então você mandou bem. O amigo errou e tudo bem, então você bateu por um bom motivo. A gente não diz isso, né? A gente explica, filho, existem outras maneiras. Filho, você está certo em querer o seu brinquedo de volta. Do mesmo jeito que você aí que está me ouvindo, eu te entendo quando você está irritada, estressada, com raiva. Eu entendo quando você tem vontade de gritar com seu filho. Eu entendo isso, porque é uma emoção. Mas eu também preciso te dizer que todas as vezes que você fizer isso, você vai estar construindo nele a ideia de que isso é bom e ele vai gritar com o filho dele, ele vai gritar com a esposa dele, ele vai sentir a culpa que você está sentindo hoje. A ideia, gente, não é que a gente se culpe, a ideia é que a gente se responsabilize. Puxa, eu tô com tanta raiva agora que eu vou respirar fundo e vou me afastar. Um dos melhores recursos que a gente tem é esse passo 4 que eu vou contar para vocês agora, que é: aprenda e ensine o seu filho a sentir. Eu disse que a gente tem que validar as nossas emoções e agora eu tô dizendo para vocês que a gente tem que assumir a responsabilidade das nossas atitudes e não justificar o nosso descontrole diante da atitude do outro. E aí o quarto passo diz que se a emoção tá ali e eu não quero agir de uma forma violenta, agressiva, impulsiva e descontrolada. Então, quando você sentir essa emoção, você precisa ter um plano de ação. Qual vai ser o seu plano de ação quando seu filho estiver tendo uma atitude que faz com que você fique irritado? Qual vai ser o seu plano de ação quando o seu filho, ao adormecer à noite, demorar mais tempo e você estiver num dia onde você está muito cansado e está precisando do seu momento, do seu tempo? Ele é genuíno. Se autorize a querer isso, mas também crie um plano de ação. Eu vou dizer para ele que eu volto dali 10 minutos e vou tomar um banho para relaxar, para depois voltar. Eu vou explicar para ele que eu não tô mais afim de ler a 4ª história do livro. Eu vou pedir para ele um tempo, vou sair do quarto. Tem alguns pacientes que eu oriento a escrever algumas frases em alguns locais chaves da casa, para que possam ler aquela frase e para que possam, naquele momento da emoção, conseguir lembrar desse plano de ação. Então tem frases como: você é responsável pelo que você sente. Você escolhe como você vai agir. Aline, é fácil quando a gente está com muita raiva a gente se calar? Então treino, gente. É fácil correr 5 quilômetros? Para quem treina é fácil, para quem não treina é difícil. Para quem treina o autocontrole, isso se torna mais fácil. É claro, vem à sua mente. É fácil cozinhar? Para quem treina é fácil, para quem não treina é difícil. Até para quem treina vão ter dias mais desafiadores.
Então, o autocontrole é a gente pegar a nossa emoção de raiva, pegar a nossa emoção de frustração e transformar numa emoção de ensino, de acolhimento, de paciência, de resignação, de perseverança. Meu filho ainda não dormiu. Eu posso gritar com ele, ele pode chorar mais uma hora. Eu posso respirar fundo e ler mais uma história. Eu posso não querer ler uma história e ficar ao lado dele. Vou contar uma estratégia pessoal aqui. Eu uso a estratégia assim. Quando a minha filha demora porque eu saio do lado dela, geralmente quando ela tá bem sonolenta. Eu gosto de sair antes que ela adormeça completamente, mas eu saio depois que ela já entrou num estado de querer adormecer. Então, quando ela tá demorando para entrar nesse estágio e eu começo a ficar inquieta, irritada, desconfortável, ansiosa para que ela ingresse no estado de sono e eu saio dali e vá fazer as minhas coisas e tudo bem. Eu tenho a estratégia de, filha, agora a mamãe, ela fala, vai trancar a casa, fechar a janela, escovar o dente, ela mesma já sabe, porque é uma estratégia que eu uso de vez em quando. Tá bom, mamãe, você volta aqui pra me dar um beijo? Volto pra te dar um beijo. Muitas vezes eu volto, ela já dormiu, algumas vezes eu volto, ela ainda não dormiu, mas ela já tá naquele estágio, eu fico 2 minutos e saio. E sem grito, e sem impulsividade, e sem barganha, e sem ameaça, tudo na base do conhecimento e do afeto. Quando a gente coloca esses 2 ingredientes juntos, não tem erro, gente, porque a criança, ela quer acertar. Nossos filhos, eles querem aprender, eles querem se orgulhar de quem eles são. E para isso, a gente pode ser ponte ou ser muro. E quando a gente cria um plano para esses momentos difíceis, a gente consegue, no momento que a emoção difícil vem, porque a gente só grita, geralmente quando a gente está com raiva, brava, irritada, a gente só coloca de castigo quando a gente está frustrada. Então, a gente precisa olhar para as nossas emoções, cada um tem as suas. Eu, por exemplo, já falei aqui, vou dar um exemplo de novo, que eu gosto de dar exemplos para que isso fique bem claro, né, na aplicação aí do dia a dia. Mas, por exemplo, eu fico tendo a sentir irritação quando eu preciso repetir a mesma coisa muitas vezes. Então, por exemplo, se eu falo pra minha... Hoje mesmo aconteceu, eu disse, filha, você vai tomar banho antes de jantar ou depois de jantar? O jantar já estava pronto quando ela voltou da aula dela, né, de dança. Aí ela disse, mamãe, eu vou tomar banho antes de jantar. Eu falei, ok, você toma banho antes de jantar. Então vai tomar banho. Ela não tomou o banho dela. Eu falei, filha, então agora a gente vai jantar. Se você ainda for tomar banho antes de jantar, você vai ter que jantar sozinha. Ah, então eu vou tomar banho depois do jantar. Aí ela jantou primeiro, depois do jantar. Filha, agora você precisa tomar banho. Quando eu voltei para a sala, ela ainda não tinha que tomar banho. E aí vem aquilo, né? Quando eu disse, filha, agora você precisa tomar banho, eu tinha 2 escolhas. Eu podia só dizer, ou eu podia dizer e realizar. Eu podia dizer, agora você tem que tomar banho e acompanhá-la até o banheiro. Ela teria ido. Mas como eu disse, filha, agora você tem que tomar banho. E continuei fazendo as minhas coisas, ela ganhou a oportunidade de não ir. E essa é uma situação que me traz irritação. Eu sei disso. Então, hoje eu já tenho muito claramente para mim. Ela não foi, nem eu fui. Eu não realizei. Eu não trouxe para ela a aprendizagem sem erro. Então, isso já não me causa descontrole, porque eu percebo onde eu podia ter feito diferente. E aí eu faço diferente. Filha, você vai tomar banho agora. Vamos lá, vamos pro banheiro. E ela vai. Mas isso, gente, foi uma construção. Nem sempre foi assim. Nem todas as vezes isso vai funcionar perfeitamente. Mas é só um exemplo para que você aí descubra qual é o momento e a circunstância que você se sente desafiada e que você perde o seu autocontrole dentro da sua maternidade.
ok? É importante você ir fazendo essas observações, porque pode ser que o seu momento seja totalmente diferente do meu e você precisa saber qual é ele, porque aí você já consegue pensar numa situação antecipada. Puxa, isso tende a se repetir, isso tende a acontecer sempre, então eu vou ficar atenta a essa situação, porque é nessa situação que geralmente acontece. Quinto passo para a gente desenvolver uma realidade dentro da nossa maternidade e paternidade com maior autocontrole. Aprenda sobre educação consciente. Não adianta só você parar de fazer algo ruim. Você precisa aprender algo no lugar. Gritar é péssimo, castigar é ruim, agir com agressividade é terrível. Isso tudo a gente sabe. Isso tudo eu falei para você aqui hoje. Mas mais do que saber só o que você tem que parar, é importante você adquirir habilidades, é importante você aprender o que você pode fazer. Agora, por exemplo, eu dei, nesse exemplo que eu contei meu, eu falei para você de uma ferramenta que é a aprendizagem sem erro, que é a gente combinar fala com ação. Se tem uma atitude que é uma tarefa, ou seja, ela não é de escolha, ela é uma tarefa, ela vai acontecer. A criança, ela vai tomar banho, né? Ela não tem opção. Eu não vou tomar banho não. E qual vai ser a consequência? Não tem essa possibilidade. Essa estratégia da aprendizagem sem erro é uma ferramenta que funciona muito bem dentro de uma educação consciente. Por que você chama de ferramenta? Porque estratégia para concretizar. Se a gente não pegar a psicologia, se a gente não pegar as nossas emoções e os nossos processos de afeto e deixá-los um pouco mais concretos, fica muito difícil a gente transmitir para o outro. Então a psicologia foi categorizando estratégias, circunstâncias e técnicas para que a gente possa, entendendo sobre o desenvolvimento infantil, sobre afeto e sobre vínculo, dar um nome e conseguir lembrar quais são as possíveis aplicações daquilo. Então, é muito difícil a gente só abandonar uma estratégia se a gente não tem outras estratégias para que a gente consiga, de fato, ter atitudes diferentes dentro daquela mesma situação. Um beijo, espero você semana que vem.